A graça e a paz, amém. Graça e paz para os que estão aqui, graça e paz para aqueles que nos acompanham nas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Graça e paz para vocês. Irmãos, desde já, vocês que estão em casa, vocês que aqui estão, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 9. Amém? Eu vou deixar para agradecer essa oportunidade, esse momento incrível, que é poder falar um pouco de Deus no final, amém? Mas 1 Coríntios capítulo 2, o verso 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Versículo 10: mas Deus revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós recebemos o Espírito do mundo, mas não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Mas o que é espírito discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Cristo, a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Podeis se assentar, amém? Só até aqui. Peço desculpa um pouco da minha leitura ali, mas eu automaticamente já corrigi. Mas eu quero falar algo para vocês que tem me mexido por esses dias. Que cristianismo nesses dias nós estamos vivendo? Será que esse cristianismo que nós estamos vivendo é o próprio evangelho que Cristo nos ensinou e deixou a nós? Porque as coisas do céu, as coisas do reino e as coisas de Deus se discernem em espírito e flui em espírito, e em espírito ele habita. Mas eu vejo como muitos aí estão vivendo uma vida mediana. Uma hora é de Cristo, um momento é de Cristo, mas depois, aonde está Cristo nele? Aonde estão as coisas do reino nele? Aonde estão as coisas do céu nele? Porque de fato Deus nos deu o poder e a autoridade sobre todas as coisas, mas não as coisas ter domínio e ter autoridade sobre nós. Quando Deus ele falou assim, não se conformeis com este mundo, mas transformai o mundo pela renovação do evangelho. Ele estava não falando de um evangelho mundano, ele estava falando do seu próprio evangelho.
E aí eu te falo, se pudesse eu colocar um tema na noite de hoje, eu colocaria assim: você tem a mente de Cristo? Seu comportamento é de Cristo? Você tem a capacidade de falar como Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? A pessoa que caminha com você, o seu trabalho, que está ali te vendo, as pessoas que estão inseridas ali, eles estão vendo Cristo em vós? E o próprio Paulo diz: Cristo em vós é esperança de glória. Irmãos, nós temos que transmitir uma glória que lança fora todo caos, que lança fora todo medo, que lança fora toda enfermidade. Aonde nós pisar, a terra tem que ser herança. Nós não temos que ser afugentados de terra, mas nós temos que estabelecer em terra o reino de Deus. Nós não temos que ser intimidados por autoridade nenhuma, mas nós temos que transmitir a essas autoridades que Cristo é o cabeça de tudo, e que todas as coisas venham dele e para ele. Mas o que eu estou vendo é um cristianismo mediano. Uma hora as pessoas buscam Deus porque Deus realiza o seu problema, Deus realiza a sua enfermidade, o curando, o transformando. Mas depois esquecem de Deus, esquecem das coisas de Deus. E o que Paulo veio trazer aqui, ele veio trazer um evangelho puro, fresco, de uma unção fresca. Ele veio trazer o verdadeiro evangelho. E aprenda uma coisa: todos aqueles que tiverem o verdadeiro evangelho, você não vai ser amado. Todos aqueles que trazerem o verdadeiro evangelho, você não vai ser amado. Porque Deus, ele falou assim: a porta que conduz o reino, ela é estreita, e poucos passam por ela. E os que passam têm que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e o seguir. E o reino de Deus sempre é uma renúncia. Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo, ele não vem trazer o evangelho, pastores, liderança, os que estão me vendo, ele não vem trazer o evangelho, ele vem trazer caráter. Ele não vem trazer uma mensagem, ele vem trazer um comportamento. Ele não vem trazer uma cura, mas ele vem trazer aquilo que gera uma cura, mas não externamente, internamente. E nesse momento que Paulo, ele traz essa carta a Coríntios, ele não traz em um momento bom de paz, ele traz em um momento de caos, aonde ele não se apresentou como grande, ele se apresentou como um pequeno. Ele precisava ter a mesma linguagem daqueles que o ouviam e daqueles que o viam. Ele precisava ser pequeno para confundir a cabeça dos grandes, para que o evangelho pudesse ser injetado em cada um, mas não na visão humana, mas na visão de Cristo Jesus. Então aprenda uma coisa, irmãos: às vezes Deus não vai te montar, às vezes Deus não vai te quebrar para fazer você novo. Às vezes Deus, ele vai te desmontar você, porque o desmontar já é fazendo você novo. Porque quando ele desmontar você, você não vai ser você, você vai ser ele.
Porque quando Ele nos desmonta, não aparece nós para as outras pessoas, aparece Ele. E eu quero esse Cristo na minha vida. Eu quero esse Cristo na vida daqueles que me ouvem. Eu quero esse Cristo na minha pregação e na minha mensagem. Não um Cristo aonde eu apareço, aonde eu me cresço, não. Um Cristo aonde Ele aparece, aonde a glória é dEle, a honra é dEle, a majestade é dEle, a plenitude é dEle. Porque eu sei que de fato se Cristo é em mim, eu manifestarei a glória para Ele, eu manifestarei a glória dEle para os outros. E todos verão quem Cristo é, se de fato é na minha vida. E esses dias eu estava conversando com o Eduardo, o cooperador Eduardo, e eu virei e falei assim: está acontecendo umas coisas estranhas comigo. Deus, Ele está desmontando eu, mas é por inteiro. E aí eu fui em Jeremias, quando na construção do vaso, e quando Deus Ele está construindo o vaso, não tem emenda, pastores. Quando Deus quebra o vaso e faz de novo, Ele não coloca emenda, Ele faz tudo novo. É um vaso novo levantando. E aprenda uma coisa: sabe o que está acontecendo nas igrejas? E agora eu coloco o universal. Sabe o que está acontecendo na igreja? O desmontar de Deus. Sabe por quê? Porque esse desmontar, a noiva que está viva dentro de uma igreja morta vai se pôr de pé novamente. Vou repetir: uma noiva que está viva dentro de uma noiva que está morta vai se despertar novamente, mas não com uma mente humana, mas com uma mente de Cristo Jesus. Paulo viu a necessidade do verdadeiro evangelho ser pregoado aqui. Porque as pessoas que tinham domínio da palavra, as pessoas que tinham domínio da inteligência, as pessoas que foram conquistadas por Jesus, eles estavam desviando no seu conceito, eles estavam desviando no seu cristianismo. Já não era mais o evangelho do próprio Cristo. Mas aí, ele não está indagando. Escuta só isso que eu vou falar que é forte. Vocês que estão em casa, ouvem isso. Ele não está indagando um comportamento de quem não é cristão. Ele está indagando um comportamento de quem é. De quem está o seguindo. Porque alguma coisa estava errada. Então eu vou te dar um minuto. Olha para dentro de você que está aí em casa, você que está aqui. Vou te dar um minuto. Olha para dentro de você e vê o que está errado aí. Você se considera ter uma mente de Cristo? Você pode sair e falar: eu sou de Cristo? Você pode visitar as casas, e as casas podem ver Cristo em você, a esperança de glória. Porque se você tiver esse comportamento, meu querido, eu falo, de fato você é de Cristo. E a condição dessa mensagem de Paulo aos Coríntios, e a condição dessa mensagem minha para vocês nos dias atuais é: vamos parar de ser perfeito. Aonde Cristo já achou em nós uma imperfeição. Ô louco, pastores, não chama mais o Samuel para pregar não, porque ele pegou pesado agora. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos parar
por esse evangelho de perfeição. Porque o momento agora é de abrir o coração e deixar Deus ver a imperfeição que há em nós. Para que a raiz da verdadeira origem, do verdadeiro cristianismo, volte em nós. Precisamos ter a mente de Cristo. E aí eu falo para vocês, se Cristo estivesse aqui no meu lugar, no seu, qual seria a adoração dele? Será que ele ia cantar a canção do David Keelan? Este é um som da tua noiva. Este é um som na tua igreja, apaixonado, fascinado. Ou será que se ele tivesse aqui, a pregação dele seria essa: venham benditos do meu Pai, venham possuir a terra por herança. Eu quero falar uma coisa para vocês. Quando Jesus ele estava na cruz, e quando ele olhou para Maria e Tiago e João, e não viu os discípulos dele, você acha que ele ficou feliz? E igreja, e vocês que estão em casa, será que ele ficou feliz? São assim todas as vezes que nós procuramos outras coisas que nos tira dele. São assim todas as vezes quando coisas nos tiram dele. Quantas coisas têm tirado você dele? Será que esse momento que você está aqui, me vendo, me ouvindo, será que esse momento não seria o verdadeiro culto que você precisava dar a ele? Será que esse não seria o momento de você se rasgar todo para ele? Porque o último estágio daquela mulher que tinha uma hemorragia foi tocar nele. O último estágio do cego Jericó foi gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O último estágio de Zaqueu foi: eu tenho que subir para aparecer, para que ele possa me ver. Mas para uma pessoa Deus falou assim: provai e vede. Mas para um ele virou: prova de mim, provai e vede. Então será que Deus não está fazendo isso conosco? Provai e vede. Quem disse, oxalá, que uma enfermidade nos mata e é o fim? Quem disse, oxalá, que uma enfermidade é o fim quando ela nos toca? Oxalá.
Porque a palavra do Senhor diz que quando Lázaro estava no túmulo, diz a palavra que indagaram ele e disseram assim para ele: se faz 4 dias Lázaro morreu, se cheira mal. Ele disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Aprenda os processos em minha vida e na tua vida. Não é para a morte, é para a vida. Por isso que Deus, Ele nos desconstrói. Por isso que Deus, Ele nos desmonta. Para o quê? Para que seja injetado o caráter dEle, para Ele, em nós. Primeiro Colossenses. Não vou me alongar não, irmãos. Colossenses. Capítulo 1. O verso 9 diz assim: por esta razão, nós também desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar. Só até aqui. Qual foi a primeira vez que o Evangelho chegou até você? Se você em Gênesis capítulo 1, você vai ver, Deus no princípio criou todas as coisas. Se você for em João, você vai ver, o verbo era Ele e se tornou nele. E começou tudo nele. E se você for em João 15, lá nos últimos versículos, diz: e voltou tudo ao princípio. E aqui Paulo está dizendo assim, ó: por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e inteligência espiritual. Agora pega Isaías capítulo 11, o verso 1 diz assim, ó: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele. Está falando de Jesus, irmãos. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Para finalizar a mensagem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui está falando dele. E quando falamos de Jesus, falamos do ser humano. Quando falamos de Cristo, falamos do ser ressurreto, o Espírito. Então aprenda uma coisa, está falando dele, que todas essas virtudes cairá sobre ele. Então está falando do homem. Por que nós não buscamos isso? Por que nós não buscamos isso? Por que nós não
temos culto à busca do Espírito Santo, à busca dos dons, dos talentos. E sabe o que me chama a atenção? Isso aqui, ó. O espírito de fortaleza. Por que o espírito de fortaleza? É um espírito que Deus nos dá para vencer tudo. Por isso que ele fala: o amor lança fora todo o medo. Mas para o amor lançar fora todo o medo, você tem que ter os atributos. Você tem que ter as virtudes. Porque é o amor que gera esses atributos. É o amor que gera esses frutos. Tudo vem pelo amor. Tudo passa pelo amor. Vem do amor esses atributos. Essas coisas vêm do amor. Porque Cristo é a representação verdadeira do amor de Deus para conosco. Mas você quer esses espíritos, esses 7 espíritos? Então deixa ser inundado pelo amor de Cristo Jesus. Porque se você ter o amor de Cristo, irmão, você vai ter todas essas coisas. Aí eu falo para vocês: cadê Covid? Cadê as guerras internas e externas? Cadê principados e potestades, toda a hierarquia? Porque o que Jesus venceu quando ele estava no Getsemane foi porque ele estava injetado nisso, no amor. Quando Jesus estava no Getsemane, ele olhou para mim e para você. E esses 7 espíritos se apossou dele, repousou sobre ele e se manifestou ali sobre ele. E o que mais me chama a atenção, pastor José, foi que quando ele foi transportado dali, que Satanás o levou e falou: se tu és, lança daqui ou transforma essas pedras. Ele falou: não atentarás o Senhor teu Deus. Quando nós estamos injertados numa mente de Cristo, irmãos, é tudo sobre Ele, para Ele, vem dEle, é por Ele. Você quer vencer? Você quer vencer seus medos, sua depressão, sua opressão, sua enfermidade? É por Ele, para Ele são todas as coisas. E para concluir essa mensagem, isso que é fascinante em Cristo, o rico chega até ele e diz assim para ele: eu quero te seguir. Ele olha para o rico e diz: vende tudo. Sabe por quê? Para estar com ele, Alex. É com a armadura dele. Para viver com ele, é com a estratégia dele. Para vencer com ele, Wilson, é com o propósito dele. Por isso que ele disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava demonstrando para mim e para você: você quer ir ao Pai? Tem que passar por mim. Porque só se achega ao Pai quem tem a minha mente. Só se aproxima ao Pai quem tem a minha mente. Então eu te convido a se colocar de pé.
Eu não sei como você está na sua casa, eu não sei a estrutura que você está hoje, mas eu te convido, você que está na sua casa, você que está aqui, a deixar-se desmontado. Se deixa ser desmontado, porque vai valer a pena. O seu desmontar vai ser injetado algo bom em você. E o que vai ser injetado é a mente de Cristo. Esses dias, entendendo um pouco de caráter, aí eu fiquei assim, pastora, em casa, fiquei assim, pastores, em casa, caráter. Aí eu fiquei, ter cara, viver com Deus, imagem e semelhança de Deus. Caráter, ter cara, viver com Deus, imagem e semelhança dele, para Ele. Que venhamos ter novamente a raiz da origem de Cristo injetado em nós. Chega de uma vida medíocre, mediana, aonde os altos e baixos nos põem medo, nos aprisiona e nos congela dentro de uma depressão e opressão. Chega! Se nós tivermos essas virtudes, o Espírito lançará fora todo medo e vai nos curar do nosso medo, da nossa escuridão e da nossa solidão. Então eu te convido, vocês que estão aqui, eu te convido, você que está em casa, se deixa ser desmontado por Deus, se deixa ser desmontado por Ele. Não importa o que você vai perder, não importa o que você vai ganhar, não importa para onde você vai, não importa o que você quer, importa o que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, aonde Ele vai estar, o momento que Ele vai estar, e como Ele vai se achegar, e como Ele vai habitar em mim e em você. Isso que é o importante. Então se abra para Ele. Se você que está aqui quiser vir aqui até o altar, você está à vontade. E você que está aí na sua casa, se derrame na presença dele. Amém? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus.
sobre ti amar. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar, Pai. Obrigado pela tua palavra ministrada, Senhor. Que o Senhor continue dando as tuas revelações ao teu servo, Pai. E que nós, como a tua igreja, possamos estar com os nossos ouvidos atentos para te ouvir, Deus. Tua é a honra, teu é o poder. Somente tua é a glória para sempre. Levante as suas mãos, querido, e aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aleluia. Aplauda